Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do Aventuras na Leitura. Eu sou a Kelly. É com muita alegria que hoje eu venho convidar vocês a participarem comigo do desafio Aventuras na Leitura 2019. Eu criei o desafio Aventuras na Leitura esse ano de 2018 e como o ano já está acabando, né? Passou muito rápido, eu decidi trazer já o desafio Aventuras na Leitura 2019 para convidar vocês a participarem junto comigo e para que vocês também já comecem a separar aí os livros com base nas categorias que eu vou apresentar para vocês aqui. E como funciona o desafio Aventuras na Leitura? Eu separei 12 categorias, ou seja, uma categoria para cada mês, e a gente vai escolher livros que se encaixem nessas categorias. Então, eu fiquei muito feliz com as categorias que eu escolhi, porque eu acho que dá pra ler bastante coisa diferente. E eu espero que vocês curtam também, que vocês gostem. Caso vocês decidam participar, não esqueça de me marcar nas redes sociais de vocês, para que eu divulgue também a participação de vocês no desafio. E o mais bacana disso tudo é que a gente se propõe a ler 12 livros, né, no ano. Só lembrando que as categorias são fixas, mas os livros que eu escolhi podem mudar no decorrer de 2019, né? Porque a gente vai comprando livro, vai recebendo livro e pode ser que outros livros acabem chamando mais a nossa atenção para a leitura de determinada categoria do que esses que eu tô mostrando agora para vocês. Mas eu gostei muito da seleção que eu fiz, eu pretendo manter esses livros. Outra coisa que eu pretendo fazer em 2019 é seguir à risca os livros que eu pretendo ler no mês. E para isso eu vou fazer uma pré-seleção no final de cada mês para o mês seguinte. Porque assim, caso eu escolha algum livro que vocês tenham em casa e queiram ler, a gente pode ler junto, trocar ideias. E a mesma coisa vai funcionar com o desafio. Vamos iniciar então o projeto com as categorias. A categoria de janeiro, que é a primeira categoria, é pra gente ler um livro de não ficção escrito por uma mulher. E eu separei um livro que eu queria ler já há um tempo, que é o Mulheres que Correm com os Lobos, da Clarissa Pinkola. A Clarissa é psicóloga e ela estudou muito o comportamento das lobas e das mulheres e viu que tem muita coisa em comum. E é um livro muito rico, é uma pesquisa muito rica, e a Clarissa demorou 20 anos nessa pesquisa, então é um livro que eu acredito que eu vou gostar bastante. Eu quero aproveitar aí janeiro, que é o mês das minhas férias, para me aventurar aí nessa leitura tão importante. Para o mês de fevereiro, o desafio é a gente ler um livro ambientado no século XX com temática histórica. Ou seja, ler um livro que se passa no século XX, que tenha como pano de fundo algum acontecimento histórico. Eu escolhi então As Meninas, da Lígia Fagundes Telles, que tem como pano de fundo a ditadura civil-militar do Brasil. E aqui a gente vai conhecer então as três meninas, que é a Lorena, a Ana Clara e a Lia, e como elas vão ultrapassar aí esse período tão conturbado da nossa história. Da Lígia Fagundes Telles eu só li alguns contos do Antes do Baile Verde, nada mais. E eu acredito então que vai ser uma ótima oportunidade para eu conhecer mais da escrita da Lígia Fagundes Telles. Para março, a gente ler um livro ambientado em alguma guerra civil. Tem bastante história até agora, né? Mas é bem Kelly mesmo. Então, o livro que eu escolhi para essa categoria foi o A Praça do Diamante, da Mercê Rodoreda. Essa história é ambientada na Guerra Civil Espanhola e é narrada em primeira pessoa pela Natália, que aqui a gente vai acompanhar então os desafios da Natália em meio à Guerra Civil Espanhola, né? As situações sociais, as situações políticas e as situações pessoais também, com muitas tramas familiares, em seus relacionamentos amorosos também. Então é um livro que eu tenho muita vontade de ler. E essa edição aqui é da tag Experiências Literárias, eu comprei na lojinha e tô bem curiosa para conhecer a história. O desafio de abril é a gente ler um livro que faz parte da literatura latino-americana. E a literatura latino-americana me encanta muito. Eu sinto que eu preciso ler mais. Eu leio algumas coisas de alguns escritores e escritoras latinas, mas eu sinto que eu preciso ler mais, conhecer mais. E para esse desafio de abril, então, é um senhor de um desafio, porque eu escolhi um livro que eu já iniciei 2 vezes e deixei de lado por ser um livro que exige muita atenção e por conta de trabalho, estudo, eu acabava que não dava muita atenção para a história, então eu decidi parar.
e ter um outro momento de leitura. Como ano que vem eu acredito que em relação aos estudos eu estaria mais tranquila, por já estar finalizando a faculdade de letras, né, estar cursando só algumas matérias que ficaram faltando aí na minha grade, eu me propus a encarar novamente o 100 Anos de Solidão do Gabriel Garcia Marques, que é prêmio Nobel de Literatura, e esse livro é um grande clássico da literatura latino-americana, se não da literatura mundial, né, e o que mais me deixa confusa nesse livro, que me deixou confusa, é a quantidade de personagens, né? A gente tem até aqui no início uma árvore genealógica, e eu quero ler esse livro com muita atenção, com muita calma, por ser tão importante para a literatura, e dizem que a história também é sensacional, então tá aí para o mês de abril. O desafio de maio é a gente ler alguma tragédia, sim, e eu escolhi a tragédia que é conhecida como a mais trágica das tragédias, que é o Édipo Rei do Sófocles. Eu já estudei o Édipo Rei na faculdade, mas não a fundo, então eu quero dedicar um tempo, é bem curtinho, eu quero dedicar um tempo ao estudo do Édipo Rei, porque a história me chama muita atenção também. Para maio fica então Édipo Rei, quem quiser ler comigo também, debater, sinta-se à vontade para ler também em maio. A categoria de junho, o desafio de junho, é que a gente leia um livro, uma história que utiliza o recurso do fluxo de consciência. E não poderia ficar de fora a escritora que é mais conhecida, né? Uma das que é mais conhecida em utilizar esse recurso, que é a Virginia Woolf. Então eu escolhi o Orlando, que inclusive era para eu ter lido esse ano, mas eu acabei não lendo. E calhou também que a Mel Ferraz, do blog Literaturice, comentou, respondendo a pergunta de algum seguidor, que ela indicava o Orlando para quem quisesse começar a ler Virginia Woolf, né? Da Virginia Woolf eu só li 2 livros de não ficção, que foi Um Teto Todo Seu, que eu inclusive utilizei no meu TCC, e o outro foi Profissões para Mulheres e Outros Artigos Feministas, né? Só isso que eu li da Virginia Woolf. E pra quem não sabe, a Mel estuda a Virginia Woolf, né? Se eu não me engano, o TCC dela é baseado em alguma obra da Virginia Woolf, ou na questão do fluxo de consciência, não me recordo agora. Mas depois que ela indicou, que ela falou isso do Orlando, né? Que ela indica pra quem quer começar, eu fiquei bem mais animada. E inclusive ela comentou que aqui a Virginia Woolf utiliza o recurso do fluxo de consciência, mas não tanto igual em outras obras como Mrs. Dalloway. E o fluxo de consciência é um recurso, né, um estudo da área da psicologia que foi incorporado à literatura, né? Então a Virginia Woolf utiliza bastante isso em suas obras. E, gente, só um parênteses para essa edição, que é da editora Autêntica, que eu acho linda. Tem uma jacket aqui. Aí a capa é roxa, tem o nome do livro, da autora. Eu gosto bastante dessa edição e eu tô bem ansiosa para começar essa leitura então. A categoria do mês de julho é um livro que tem um animal como personagem. E eu não poderia deixar de ler outro livro que eu deixei de lado um tempo por causa da correria. E eu queria dar mais atenção a ele, então eu acabei deixando para depois. E eu quero muito ler em julho, aproveitar as férias no meio do ano, para ler o Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Vidas Secas é um grande clássico da nossa literatura e aqui a gente tem a famosa cachorrinha baleia, né? Então, um livro que tem um animal como personagem, eu escolhi esse justamente pela baleia ser tão conhecida e tão importante para a literatura. Eu andei estudando Vidas Secas na matéria de literatura brasileira, inclusive, então acabei encaixando esse livro no mês de julho. O desafio de agosto é que a gente leia um romance policial, e não poderia deixar de ir fora uma das escritoras que eu mais gosto, que é a Agatha Christie, e eu escolhi Os Crimes ABC. Gente, teve uma época da minha vida, se eu não me engano, uns 2, 3 anos atrás, que eu lia muito Agatha Christie. Demais mesmo. E eu não sei porque eu acabei parando de ler. E, enfim, eu quero retomar esse hábito de ler Agatha Christie, a rainha do crime, né? As histórias que a Agatha Christie escreveu são muito fluidas, então a gente lê muito rápido e a gente fica muito ansioso para descobrir os mistérios, né? Desvendar os mistérios. E o detetive dos Crimes ABC é o Poirot, que é o meu detetive favorito da literatura. E então eu escolhi esse livro para agosto. O desafio de setembro é um livro de contos. Eu sei que eu já comentei aqui que eu não gosto de ler livro de contos de uma vez, né? Eu gosto de ler aos poucos. Então eu vou dedicar o mês de setembro para ler contos. E eu vou ler os contos desse livro aqui, que também é da tag Experiências Literárias, que é o livro Uns e Outros.
A proposta desse livro é muito bacana. Aqui a TEG acabou escolhendo alguns escritores contemporâneos para recontar alguns contos de escritores renomados, já como Machado de Assis, Tolstói, Hemingway, James Joyce, Clarice Lispector. Então, alguns escritores contemporâneos recontam certos contos, né? Que escritores contemporâneos? Alguns como Eliane Brum, Milton Ratum, Ana Maria Gonçalves, Maria Valéria Rezende, entre outros. Então, nesse livro, a proposta dele, esses escritores contemporâneos acabaram resgatando algo dos contos originais, como o tema, o assunto principal, né? Personagens, enfim, e recontam esses contos. Eu achei a ideia muito incrível, então eu quero muito ler esse livro no decorrer do mês de setembro. O desafio do mês de outubro, que é o mês das crianças, eu acho que foi o único mês que eu botei temático, né? O desafio é que a gente leia um livro infanto-juvenil ou infantil. Eu escolhi um infanto-juvenil, que é o A Casa da Madrinha, da Lígia Bojunga. Lígia Bojunga é referência em literatura infanto-juvenil aqui no Brasil. Eu já li dela A Bolsa Amarela, que é sensacional, fica a minha dica já. E eu já li faz muito tempo e eu quero muito conhecer esse livrinho aqui, A Casa da Madrinha, que eu comprei num sebo, paguei R$1. E então esse livro, por enquanto, está aí na categoria de outubro. O desafio de novembro é pra gente ler um livro que virou série ou filme. E eu tenho, inclusive, um projeto aqui no canal que é dos livros para a TV, onde eu me proponho a ler livros que serviram de inspiração para minisséries brasileiras. Eu gosto muito das minisséries globais, principalmente as que são inspiradas em livros, em grandes clássicos da nossa literatura. Então eu escolhi um desses livros que eu estou para ler há muito tempo e eu quero que de 2019 não passe, que é O A Emparedada da Rua Nova, do Carneiro Vilela. Se eu não me engano, esse livro é do século XIX, ou início do século XX, algo assim. E ele era escrito em folhetins, né, como era comum naquela época, e depois foi tudo compilado em um livro. Esse livro serviu de inspiração para a minissérie Amores Roubados, que é, até hoje, a minha favorita. Tudo naquela minissérie me encanta. Os personagens, a trilha sonora, o lugar em que se passa, eu acho sensacional. E esse livro, então, serviu de inspiração para essa minissérie. Eu cheguei a ler também, mas, gente, são muitos personagens, ó, tá até sublinhado. Eu escrevi muito para poder linkar os personagens um no outro. Tem até post-its por aqui também, com anotações. E eu quero, então, em novembro, me dedicar mais a essa leitura e concluir esse livro de vez. E eu tenho certeza que eu vou gostar bastante, porque, como eu falei, né, foi inspiração para minha minissérie favorita. Então, com certeza eu vou gostar. A última categoria, a categoria de dezembro, um livro ambientado no estado em que você mora. Eu escolhi um clássico da nossa literatura, que é O Cortiço, do Aloysio Azevedo. Esse livro é ambientado no Rio de Janeiro e, gente, tem muita crítica aqui, muita crítica social, muita crítica política. E esse livro é incrível. Eu também estudei ele na faculdade, mas eu não cheguei a ler o livro todo, né? E eu tenho muita vontade de ler, ainda mais com o que eu aprendi, né? Me deu mais vontade ainda de conhecer mais dessa história tão conhecida no nosso país, né? Um grande clássico da nossa literatura. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do desafio Aventuras na Leitura 2019. Sintam-se à vontade para participar também. Caso participem, tirem foto dos livros, das escolhas de vocês. Não esqueçam de marcar o Aventuras na Leitura, que eu compartilho também nas minhas redes sociais. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau.